O que você pode fazer é não permitir que o medo suba até sua mente e controle seus processos de pensamento. Porque então aconteceria uma coisa normal quando se está identificado. A emoção que está lá sobe até a sua mente e faz com que você tenha pensamentos que correspondem à emoção. Nesse caso, pensamentos de medo, então você teria um círculo vicioso estabelecido entre o medo emocional daquilo que você pensa e que são pensamentos de medo, gerando mais energia para a emoção. Portanto, quanto mais pensamentos de medo você tem, mais se perpetua o medo que você sente. Então, para cortar, para cessar a união entre as emoções que você sente e o seu processo de pensamento, o que você terá de fazer é... Isso não é agradável, mas é possível. Você coloca sua atenção na emoção que está sentindo. É desagradável, mas não irá matá-lo. Uma criança poderá não conseguir fazer isso se for intenso e talvez tenha que escapar para alguma dissociação ou qualquer outra coisa possível. Mas um adulto, o medo não irá matá-lo. Poderá matá-lo se você permitir que suba até a sua mente, porque você poderá pensar em suicídio por não suportar mais, mas não o matará diretamente. Então, sinta isso. Então, faça a luz da consciência brilhar sobre isso. E talvez você tenha de fazer isso, muitas vezes. E primeiro, não é agradável, mas é o queimar a velha emoção. E a única maneira de livrar-se disso é aceitar isso como se apresenta exatamente agora. Se você quer se livrar disso, você não consegue. Mas a completa aceitação daquilo que é, na verdade, a porta para superar isso, é a transformação disso. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso às vezes como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida. Identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais teme é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem à mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições de outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes,
deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir. Quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do que, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O que é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo.
Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração Nova Era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir este ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes, ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente, condicionada pelo passado, sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente. O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções.
Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto. Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira. Normalmente, considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração.
Tome consciência. Dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. O ego vem sendo uma parte absolutamente necessária da evolução humana. Aliás, nós precisamos saber, antes de falarmos mais sobre isso, quando falamos do ego, não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma. Todos têm uma identificação com a forma que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica. A pessoa, a criação da pessoa no nível da mente e das emoções. E a sua forma física e psicológica tem o seu lugar. E não devem ser confundidas com um ego.
cuidar da sua forma, reconhecer e honrar isso, ou mesmo melhorar, isso é coisa boa. Você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa. Você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências. Ganhar mais conhecimento, aprender novas coisas, tudo isso é parte da sua identificação com a forma. Como identidade da forma, você não está completo ainda. Há muitas possibilidades, muitas coisas que você pode continuar fazendo. A menos que você tenha 100 anos, e nesse caso, você não precisa fazer muito. Quanto mais velho, mais você pode estar retornando para dentro do ser. Enquanto isso, alguma forma continua lá. E quando você fica muito velho, ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência. Então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece. Oh, desculpe, qual é a diferença da sua identidade da forma e o seu ego? É muito simples. Ego significa a completa identificação com sua identidade da forma. Isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico, que pode ser bonito ou não, que pode ser gordo ou magro, ou o que seja, ou melhor, que todos os outros e etc. Ou ficando velho, eu não quero mais me olhar no espelho. Essa é a sua forma física, mental e emocional. E essa completa identificação com a identidade da forma é o ego. Então é importante, quando se fala sobre o ego, definir o que se quer dizer. Às vezes as pessoas discutem sobre o ego, uma pessoa entende uma coisa sobre essa palavra e a outra pessoa tem um entendimento bem diferente. Então é importante sabermos em qual sentido usamos a palavra ego. Agora, quando digo a completa identificação com a identidade da forma, o que essa identificação significa? Essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo. Da aparência, das suas habilidades, etc. E da mente, das emoções, conhecimentos, conquistas e habilidades, todas essas coisas que estamos falando. E isso é algo inevitável à medida que a consciência humana vem crescendo. Por milhares de anos, a habilidade de pensar cresceu. Foi um incrível desenvolvimento evolutivo, a capacidade de criar da consciência, de criar o pensamento. O que aconteceu então foi que os humanos, antes do surgimento do pensamento, humanos viveram em um estado de conexão com o ser, com o todo. Então, muito gradualmente, eles começaram a pensar, e mesmo quando começaram a pensar, ainda não era um problema. Era uma coisa maravilhosa. Alguns antropólogos, e eu acredito que estão corretos, quando dizem que quando os humanos começaram a pensar, que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem. Muito do pensamento são palavras na sua mente. Então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais, a habilidade de pensar crescia mais e mais. Alguns antropólogos dizem, e eu acredito que estão corretos, os primeiros humanos naqueles tempos em que o pensamento surgiu,
acreditava que os deuses falavam com eles. Porque ouviram essas vozes na sua cabeça, então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de Deus ou de deuses que podem ter dito: agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado. Talvez. Mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado, onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho, que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes. E o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal. O ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento. Então a capacidade de pensar surgiu gradualmente. Cresceu mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes, em seus pensamentos. Gradualmente eles perderam essa sensação como um enraizamento, como ser, e esses foram os estados iniciais do ego se formando. Essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo, chamado por diferentes nomes. E esse mito é chamado de Era Dourada. E conta uma história que era uma vez, há muito tempo, em um passado distante, em que os seres humanos eram felizes, quando tudo ia bem e a vida era fácil. E por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos. Esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana, quando existia essa conectividade. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero e loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes,
estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retomar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retomar. Se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica, ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos, de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre uma situação de vida, o lugar onde mora, ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando. Caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece na sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada do discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa. Caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele e esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza, é uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação
sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está? Levante-se e faça agora. Ou em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência e nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Honra é um termo que eu não usaria normalmente e eu irei modificá-lo de algum modo. Ele vem dos ensinamentos cristãos. Que diz que o que você honra ou você ama não é a criatura ou o criado. Mas você honra e ama o Criador no criado. Eu não chamaria de criador porque traz a ideia de algum agente externo que cria as coisas. Mas há uma verdade escondida aí. Honrar a essência da vida, a consciência única dentro de cada forma, ou a forma não estaria viva como todas as formas estão. Honrar isso, mas realmente o que isso significa é um reconhecimento. Você não pode honrá-lo a não ser que haja um reconhecimento. O reconhecimento vem quando você se aproxima de alguém, ou algo, ou alguma forma de vida, sem as barreiras conceituais criadas pela mente pensante. Quando você se aproxima sem isso, vem um reconhecimento que não está no nível conceitual. Um sentir, um saber do outro como não diferente de você. Um sentir, um saber do outro como sendo fundamentalmente você mesmo. E quando isso é reconhecido, você honra tudo no reino manifestado. Porque você se reconhece. E esse honrar é também amor. Então, quando você diz honrá-lo, é realmente amá-lo. Reconhecê-lo como essencialmente um com você mesmo. Mas pode não funcionar. E eu digo, você deve honrar. Por que deveria? Mas ele vem naturalmente nesse reconhecimento. O honrar a vida. Mesmo as formas de vida. Sim, elas têm vida curta, mas são também honradas. A vida dentro da forma, o grande mistério. O imanifestado dentro do manifestado. Então, ao nível da forma, qualquer que sejam os contornos que vêm e vão, quando aquilo que está além da forma é reconhecido, então o que quer que ocorra no nível da forma
é reconhecido como somente de importância relativa e não absoluta. Então se pode dizer, isso importa, mas não importa tanto assim. O que realmente importa é você reconhecer essa essência em torno de você e do outro. Então, em última instância, não há os outros. E assim a essência da consciência egóica, o caminho de sofrimento, e também o caminho do mal, do que chamamos mal, é a completa identificação com a forma. Então qualquer outra forma é reduzida a um objeto mental. Sua vida não é reconhecida porque você está tão identificado com esta forma física, tanto física quanto psicológica, a forma do mim, ou ainda pior, a forma do nós. Um grupo, uma tribo, completamente identificados com essa. Com a nossa crença, nossa forma, nossa história. Nós. E quanto mais completa for a identificação com a forma, mais sofrimento surge. Mais sofrimento que você cria para você mesmo e para os outros. Mais sofrimento que você cria no mundo. E algumas vezes as pessoas perguntam sobre a natureza do mal. E é somente isso. Completamente enredado em sua própria forma. E então o oposto é verdadeiro. O reconhecimento vem que você está em todas as formas. Não mais enredado naquela pequena bolha. Forma física, porque sem dúvida, de algum modo você está enredado nela por um tempo. Mas então a bolha da forma psicológica, do mim, ela some. E você não vê mais esse mundo ameaçador. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso,
mas sim como um sinal que está lhe dizendo: ei, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferente do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos e empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como já afirmei, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou? Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, a irritação ou raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você, e em vez de desencadear uma reação inconsciente e uma negatividade, como uma agressão, uma defesa ou um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não existisse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é perdão. Nesse sentido, você se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sob o governo da mente. Quer seja um alarme de um carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens. O mecanismo de resistência é o mesmo.
Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz, e esse é o milagre da entrega. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.